Bom, então começando o segundo bloco de novo, agora vou aproveitar fazendo a primeira pergunta para o Divino. Aproveitando que no outro bloco você falou sobre o Brandão, também não falou sobre ele, qual que era o papel que o técnico tinha naquela época? Ele tinha um papel mais de paizão, de manter o time aquecido e unido para entrar no campo e trazer a vitória? Ou já era um papel mais técnico, de elaborar a jogada, mexer com as peças do jogo e assim buscar a vitória? Olha, nós tivemos o Filco Nunes, que ele era argentino, né? Uhum. Então ele era muito folclórico. E o Filco, ele nos treinamentos, ele procurava realmente organizar jogadas. Inclusive o Gil fez um gol em 9 segundos no Maracanã. Um gol mais rápido. Gol mais rápido, não sei se já bateu, mas era na época o gol mais rápido. E nós treinávamos muito essa jogada. Uma jogada de saída, tocava para o Djalma, de uma lançava, então treinávamos muito. Então o Filco ele tinha esse tipo de coisa e nós conseguimos, inclusive, fazer esse gol no Maracanã. Inclusive o Armando Marques era o juiz e ele, ao apitar a saída, o Gildo estava atrás dele, né? Uhum. Então ele perguntou: Gildo, acho que você estava lá na frente, né? Porque não é possível você sair daqui, chegar lá e fazer o gol. Mas a gente fazia muito esse tipo de coisa com o Filco Nunes. E o Filco foi um técnico que também conseguimos, se não me engano, no campeonato do Rio-São Paulo, a gente ia no Rio, no Maracanã, conseguimos grandes vitórias. Inclusive, ficou mais ou menos marcado quando nós fazíamos contra Flamengo, Fluminense e tal, a gente conseguia jogar um futebol acadêmico e com gols, né? Foi quando surgiu então a academia nessa época do Filco Nunes. Legal. E já continuando, entre os dois técnicos que acredito mais marcaram você na sua carreira, entre o Oswaldo Brandão e o Filco, desculpa. Filco Nunes? O Filco Nunes, qual estilo de trabalho mais encaixava no que o senhor jogava? Qual você se sentia mais confortável em manter uma relação, se assim eu posso dizer? Olha, o Oswaldo Brandão, ele conseguiu, em 71, ele foi campeão pelo São Paulo, campeonato paulista, naquele gol do Levinha e tal. Em 72 ele veio para o Palmeiras. Veio ele e o preparador físico, Hélio Matheus. E ele foi muito feliz porque ele conseguiu colocar 11 jogadores em campo, e esses jogadores jogavam, ganhavam, e ele não mexia muito na equipe. Então ele pra gente foi um técnico assim maravilhoso, foi como se fosse realmente um pai. Inclusive, quando ele chegou, nós tínhamos um plantel mais ou menos de 40 jogadores. E o que ele fez? Ele deixou um plantel de 26 jogadores. Os nossos colegas foram para outras equipes. Inclusive nós ficamos muito chateados nesse início, puxa, um vai para cá, outro vai para lá e tal. Mas depois nós entendemos que era melhor esses jogadores irem para um outro local, jogarem, que eles não jogavam, e que ali eram 40 ganhando muito mal. Então mudou esse tipo de coisa, ficaram 25, 26 ganhando melhor. O Brandão era um homem que ele ajudava muito os jogadores nos contratos. Então eu acho que ele fez uma coisa que foi bom para todos. E ele conseguiu colocar uma equipe que ganhava. Os jogadores, eu por exemplo, num ano jogava às vezes, o Palmeiras jogava 67 jogos, eu jogava 62, 63, a gente não se machucava, não levava amarelo, porque não tinha amarelo naquela época. Então a gente era uma equipe realmente vencedora. Então eu acho que o Brandão ele teve esse privilégio de jogar com uma equipe que jogava certinho, fazia o que ele queria. E aí nós dávamos mais força para ele também poder ter alguma coisa para os jogadores. Então foi mais ou menos isso. Eu sei que tem até uma pergunta meio inusitada, mas até um colega nosso que não tá aqui hoje, ele pediu pra gente perguntar. É verdade que tinha uma história que o Oswaldo Brandão chegou de surpresa à noite na concentração, no quarto de jogadores com um chicote?
Olha, o Brandão, ele passou várias épocas do Palmeiras. E na época de 59, diziam que ele era gaúcho, né? E diziam que ele era realmente muito bravo. Era terrível. Mas na nossa época, ele já estava mais idade, ele já estava assim, uma pessoa mais tranquila. Então, conosco, ele nunca teve esse tipo de procedimento. Ele confiava na gente. Eu, inclusive, fui o capitão, ele me colocou como capitão. Eu nem queria ser capitão, porque eu nunca falava muito. Então, mas ele, não, Ademir, você vai ser o capitão. E eu fui o capitão que ele quis. As concentrações tinha um pessoal que jogava baralho. Então eles se reuniam lá no quarto, jogavam até 11 horas, mais ou menos. Tinha o pessoal que ia no cinema. Nós concentrávamos sempre ali, muito no Lorde Hotel. Então a gente ia no cinema, voltava de lanche, dormia. Então, realmente nós não causávamos problema para ele e ele também era como se fosse um pai. Temos muita sorte nesse tipo de coisa. Legal. Ademir, na sua época, você falou que tinham muitos atacantes e tudo, e as equipes costumavam jogar num 4-2-4. Mas em 70 o Palmeiras mudou isso e passou a jogar num 4-4-2. Como é que foi isso? Você fala em 70, mas qual que era a equipe? O Edu, o Leivinha, o César e o Ney, o Leivinha voltando para auxiliar você mais no meio de campo. Então, mas era o mesmo 4-2-4. Porque, na verdade, o Leiva era um jogador que vinha até o meio do campo. Então, os pontas, normalmente, é claro que teve uma época que os laterais começaram a descer muito. Certo. Então, um lateral tinha que acompanhar, o ponta tinha que acompanhar o lateral. Mas nós nunca saímos do 4-2-4. Era sempre 4-2-4. É claro, se você está perdendo, o Luizão Pereira era um jogador que saía muito, ia lá para frente, atacar e tal. Então a gente às vezes tinha mais jogadores atacando. E se está ganhando, normalmente você tem que defender um pouco mais. Aí nós mudava esse tipo de coisa, mas no decorrer da partida, dependendo do resultado, se estivesse ganhando ou perdendo. Legal. Faz a variação do 4-4-2 para adaptar. Dependendo do jogo. Isso. Dependendo do resultado, a gente às vezes mudava, já que vinha mais, tal, mas a gente sempre mantinha 4-2-4.